Bom dia, Carol, tudo bem com você? Bom dia, Tony, tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Ai, que bom. Bom dia, ouvintes. Hoje, terça-feira, 7 de novembro de 2023, já caminhando aí para o final do ano, mas não podemos deixar de falar da primeira fase do Enem, que foi no último domingo. No próximo tem a segunda etapa e temos um tema a debater hoje com relação ao Enem, né, Carol? Temos sim, não sou professora de língua portuguesa, nem de redação. Não vamos fazer correção de prova. Não é nada disso, mas é um tema tão relevante, tão importante para a sociedade, e eu acho que nesse sentido foi muito a escolha do tema foi muito feliz, né? Porque um dos papéis realmente desse tipo de prova é despertar essa possibilidade de discussão, de reflexão sobre um tema e, de repente, até estimular algumas políticas públicas, né? Então, é por isso que eu resolvi trazer um pouquinho esse assunto. É um assunto bastante complexo, né? Eu vou falar o tema agora, porque senão tem muita gente que não sabe qual vai ficar boiando, né? Então, o tema da redação é um tema grande, assim, né? Então, vou até colar aqui. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Né? Então, vamos lá. Vamos repartir aqui o tema para ficar mais... Vamos dividir para ficar mais fácil para as pessoas compreenderem, né? Desafio para o enfrentamento da invisibilidade. Quando a gente pensa em invisibilidade, a gente pensa em não valorização, em algo que não é percebido, não é observado. E em alguns momentos na minha fala aqui na rádio, eu já trouxe para vocês essa questão de que o trabalho doméstico, principalmente, é um trabalho que acaba não sendo percebido, a não ser que não seja realizado, né? E aí também ele não é reconhecido, ele não tem o seu valor socialmente apontado, né? E aí tem várias questões que são importantes a gente pensar, né? Então vamos lá, acho que é importante a gente contextualizar historicamente essa questão, né? Quando a gente pensa no trabalho feminino como algo natural da mulher, a gente tem que considerar a construção do papel de gênero e a gente tem que considerar o que a gente entende como trabalho, né? Então, assim, essa separação do que é trabalho da mulher e do homem é algo que foi sendo construído pela sociedade, né? E como tal, essa divisão ao longo do tempo foi entendida como natural e não como uma construção. Então, é instintivo da mulher cuidar. A mulher tem essa coisa maternal, né? Então, é até meio idealizado. É como se cuidar fosse intrínseco do gênero feminino. Fosse algo que a mulher trouxesse no seu gene, né? E não é assim. E isso traz uma questão que é muito ruim, né? E tem a ver com o capitalismo. Quando eu digo que é algo que é natural da mulher, que é algo que é intrínseco a ela, eu entendo como assim, é algo que ela tem que fazer de forma espontânea. Então podemos dizer assim, que a mulher que cuida dos filhos e dos pais, ela não é valorizada nesse quesito, bem como também a sobrecarga com o trabalho fora de casa e em casa, no geral, não é reconhecida pela sociedade? Exatamente, a sociedade não tem esse reconhecimento, né? E eu vou além, a gente tá falando de trabalhos não remunerados. Então, assim, 75% do trabalho não remunerado relacionado aos cuidados, né, estão associados à mulher, são mulheres que realizam. Mas a gente também tem trabalhos que são remunerados e mal remunerados, executados por mulheres. E nós, mulheres, também temos dificuldade de reconhecer esses trabalhos como trabalhos de valor. Então, o cuidado da casa, né? Então, o ser babá, e eu falei, ser a babá, né? Então, geralmente a gente associa com mulher. Fazer a limpeza de casa, geralmente a gente tem a faxineira, a diarista, a empregada doméstica, né? Então, a cuidadora do lar. A cuidadora do lar. Então, a gente associa, né? É que eu tava falando quando eu falo de cuidadora do lar, geralmente a gente associa a trabalho não remunerado, né? Então, mesmo os trabalhos remunerados, eles são trabalhos que são pouco remunerados, são pouco reconhecidos. Por exemplo, professora de desenvolvimento infantil, que tem aqui no município de Capivari, são as PDIs, né? O salário de uma PDI não é um salário à altura da responsabilidade que ele tem. E geralmente, pode observar,
professor de desenvolvimento infantil geralmente é uma mulher, raramente vai ser um homem. Por quê? Porque o cuidar realmente está associado a uma característica do feminino, né? E aí a gente transvestiu, será que essa é uma palavra adequada? Não sei, a gente transvestiu, sei lá. A gente mascarou isso, a gente... Tapou o sol com a peneira. A gente colocou uma roupa bonitinha, né? E chamou de amor a esse trabalho que não é remunerado. Então, é um ato de amor você cozinhar, é um ato de amor você limpar a casa, é um ato de amor você renunciar ao trabalho externo para cuidar da casa, né? Ou mesmo você trabalhar fora e chegar em casa e continuar esse trabalho, né? Então, assim, será que é um ato de amor mesmo? Né? Ou será que isso nos foi imposto e a gente não se deu conta do quanto isso nos custa? Né? Então, diariamente, as mulheres estão envolvidas nesse tipo de cuidado, né? Que é o cuidado de alimentar alguém, é o cuidado de manter uma casa limpa, um ambiente organizado, né? E isso não é visto. A casa, além de estar limpa e dos filhos estarem cuidados, ela tem que ter os alimentos necessários, né? Então, isso ficou sob o cuidado da mulher. E é entendido como assim, nossa, você tem que fazer isso. Isso daí sua obrigação. É sua obrigação e mais do que isso, é natural, né? Do seu gênero, do gênero, né, feminino, cuidar, fazer essas coisas. Então, entre um homem e uma mulher, cuidar de uma pessoa acamada, um idoso, um doente, é a mulher. Quem vai até o hospital, geralmente, cuidar de um filho, de um parente, é a mulher. Geralmente é a mulher, né? Raramente a gente vê o homem envolvido nisso. Então, trabalhos de baixa remuneração relacionados a cuidado, 2/3 desses trabalhos é feminino. O texto do Enem falava sobre isso, e é legal ouvir isso, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, né? Que, assim, a gente tem mudanças sociais acontecendo, e essa questão do trabalho ser essencialmente, o trabalho de cuidar ser essencialmente feminino, é algo que não muda. Acaba sendo, né? Ele permanece o mesmo. Continua sendo de responsabilidade da mulher, né? Acho que meu marido vai me matar com o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Hoje pela manhã, por exemplo, né, ao sairmos de casa, as coisas do café da manhã, e isso não estou falando só de hoje, isso é uma constante, né? Se eu não vou lá, fecho as coisas, guardo no lugar certo, não é feito. É como se fosse minha responsabilidade. Para ser feito por qualquer outra pessoa, eu tenho que falar, fulano, ciclano, você pode, por favor, tirar a mesa? Né? Então, assim, a pessoa não me entende, é uma ajuda, não é uma participação, não é uma responsabilidade que é compartilhada. Né? Então, é um processo que precisa acontecer. Imagina o seguinte, eu largo tudo lá, o que acontece? Imagina tudo em cima da mesa e tudo aberto. Né? Vai estragar aquilo que está ali. Né? Então, é um cuidado e tem a ver com economia. Porque se aquilo fica em cima da mesa e estraga, é dinheiro, né? É dinheiro que é jogado fora, né? Tudo bem, o mercado vai ganhar com isso, mas é dinheiro meu que é jogado fora, que eu podia estar investindo em alguma outra coisa, né? Um filho que não é bem alimentado, ou que não teve uma noite de sono bem dormida, que tá adoecido, né? Porque não foi cuidado, não teve quem cuidasse, ele vai para a escola, ele não vai aprender o necessário, ele pode passar algum tipo de doença para uma outra criança, né? Então, assim, você pode perder o seu dia de trabalho, que a escola vai te chamar para poder buscar o seu filho. Exatamente. Então, são coisas que não são computadas, né? A própria licença maternidade, ela favorece essa divisão, né? A mãe tem direito até 6 meses de licença maternidade, o pai tem 5 dias. Estava em tramitação uma resolução, né? Não sei se... Faz tanto tempo que isso tá para acontecer, mas depende de uma mudança na forma de enxergar, né, essa divisão de papéis, inclusive social. Então, assim, não é só uma questão de política pública e de lei, que é importante, né? É importante a gente ter rede de apoio, é importante que a gente tenha, por exemplo, um espaço que nos auxilie quando a gente vai trabalhar, mas não é só isso,
né? A gente precisa também que a sociedade entenda de uma forma diferente, que trabalho nem sempre está associado a rendimento, a emprego. Trabalho está relacionado a produzir algo. E quando eu estou limpando uma casa, quando eu estou produzindo algo, quando eu estou cuidando de alguém, eu estou produzindo bem-estar, ou eu estou evitando uma situação ruim. Mas para uma sociedade capitalista, é muito difícil a gente enxergar valor naquilo que a gente não pode monetarizar. Por que não pode ser monetarizado? Porque não é o trabalho doméstico, ele foi naturalizado como não monetarizado, como não remunerável, né? Então, o que eu gostaria que a gente parasse um pouquinho para pensar hoje nessa questão do tema da redação, aproveitando o tema, né? Aproveitando o tema dessa redação, é que assim, o cuidado, ele foi atribuído, ele foi imposto à mulher, mas ele não é naturalmente algo que vem com a mulher. A gente estimula. E desde criança, a gente já falou sobre isso. O que a gente dá de presente para as crianças? É a boneca, é o fogão, é a panelinha, tem até máquina de lavar roupa, gente. Ferro de passar roupa. Então, o que eu estou ensinando até a criança? Que simula sair vapor, né? O ferrinho de passar roupa das crianças. Pois é, uma coisa de louco, né? Então, assim, eu estimulo o feminino, né? A menina a ter esse cuidar da casa, esse cuidar do outro. Enquanto para o menino eu estimulo o olhar para fora. Então, é o astronauta, é o carro de corrida, né? É a bola. É a bola, exatamente. Então, a gente faz essa diferenciação na educação e isso naturalmente acaba se expressando na vida adulta também. Mas acho que tem mudado um pouquinho, né, Carol? Lentamente. Lentamente, mas esperamos que isso possa ser uma contribuição mútua, né? Isso, exatamente. Não só a mulher. Isso, não é para entender a mulher como vítima, nem para colocar um contra o outro, mas sim para a gente fazer esse contraponto entre como as pessoas podem se ajudar. Né? Eu dei o exemplo hoje lá de casa, mas assim, eu sei, por exemplo, que ele estava desesperado para sair, porque ele ia para São Paulo, ele ia pegar a estrada e ele não podia pegar movimento, né? Assim, ele estava querendo evitar esse trânsito muito intenso, né? Mas assim, é algo que não é naturalizado, porque, por exemplo, no caso dele, a mãe dele cuidava das coisas e ela entendia que essa era a função total dela. Em casa, antes era minha avó, minha mãe e eu. Uhum. Aí minha avó acabou falecendo, eu acabei assumindo essa função de fazer o almoço, de fazer o mercado e tal. Daí chegou minha esposa. Então, que nem ontem, um exemplo. Nós fomos treinar e minha sobrinha foi junto. Aí minha sobrinha chegou em casa, tava a caminho. Tio, eu tô com fome. Ela já vem direto com o tio. Porque o tio faz a comida. Daí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Você chega, vai com a tia tomar banho, enquanto eu vou ao mercado, pego a carne, ela queria um macarrão. Então foi o tempo dela ir ao banho, se arrumar lá, eu fiz a comida, tudo, aí depois terminamos, elas jantaram, eu fui tomar banho, aí eu fui e jantei, daí minha esposa falou assim, não, agora a louça você deixa pra mim que você já fez a sua parte. Mas você percebeu como teve uma divisão? Cada um fez um pouquinho. Todo mundo se sentiu responsável por aquilo, né? Até a criança, inclusive, porque eu falei, banho, depois você janta e depois você assiste. Exatamente. Porque ela queria assistir televisão lá, um canal que ela achou lá na minha casa, que é a Turma da Mônica, não sei o que, em quadrinhos. Ela queria, falei, não, primeiro banho, depois janta. E olha lá, a gente tá ensinando até pra criança, você pode cuidar de si, você tá num estado que você consegue cuidar de si, né? E quando ela viu que o tio faz a comida, que o tio cozinha, olha só, ela tá aprendendo um modelo que é diferente do modelo que ainda é vigente, né? De um modelo que a gente tá tentando desconstruir e que, assim, a passos pequenininhos a gente está caminhando. Então, de novo, não é para criar uma cisão homem e mulher, e sim para a gente pensar o que a gente pode fazer para tornar essa parceria uma parceria mais justa. Com certeza. Né? Então, vou deixar 2 indicações de livros da Silvia Federici, eu acho que é assim que fala. Um se chama O Caliban e a Bruxa.
né? Nesse livro, ela faz uma relação entre a Idade Média, ela vai contar por que na Idade Média começou a caça às bruxas e quem eram essas bruxas, é muito interessante. E tem a ver com a nossa pauta de hoje, e o outro se chama O Ponto Zero da Revolução. É da mesma autora, e nesses são vários artigos em que ela fala sobre o corpo, sobre o cuidado doméstico e sobre o controle que o capitalismo e a sociedade tem tentado exercer, né, a partir da ciência. Tá bom? É isso. Fechamos, Carol? Fechamos, gente. Obrigada, viu? A Carol agora vai dar um intervalinho, porque no retorno dela no dia 21 nós teremos um especial aí da Semana da Consciência Negra. Então, em dezembro, nós voltamos a trocar figurinhas. Com certeza. Muito obrigada. Bom novembro para todo mundo. Bom novembro para todo mundo. Carol, ótimo dia para você. Obrigada, igualmente, Tony.